dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui em frente à Capela dos Aflitos, aqui no bairro da Liberdade, galera. O bairro que é chamado de bairro japonês. Mas será que é bairro japonês? Vamos questionar isso daí. Zavo Lima, aula de História, História é Vida. De antemão, já peço para você, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Nossa aula de hoje, galera, é sobre a imigração no Brasil. Tema muito forte do Enem, dos vestibulares, em qualquer concurso de história tem o tema sobre a imigração no Brasil. Onde você ambienta a imigração no Brasil? Você ambienta a imigração no Brasil dentro do Segundo Reinado e pega também um pouco da República Velha, tá? Então ali, ó, século XIX é o clássico da imigração no Brasil. Bom, a gente pode questionar, né, o que é ser imigrante no Brasil. A gente trata o termo imigrante, aquela pessoa livre que saiu de algum determinado território, emigrou para outro e se torna um imigrante em um outro território. Mas temos que questionar muito esse termo, tá? Porque milhões de cativos, escravos que foram trazidos, né? Ou seja, seres humanos que vão ser escravizados da África para cá. Há um questionamento, eles também vão se tornar imigrantes no Brasil? Essa que é a grande questionamento. A gente trata a imigração mesmo, o ser livre, aquele que saiu, né, de um território para o outro. Bom, a imigração no Brasil, pessoal, remonta aí os aspectos do século XIX. Quando a gente fala do século XIX, nós estamos falando de um período muito importante para o contexto europeu, que é o período da Segunda Revolução Industrial. Nós estamos falando aí de que há um grande aumento de indústrias e de produção industrial na Europa, o que faz com que a substituição da mão de obra manual é muito aí utilizado as máquinas. Então há uma grande ociosidade de mão de obra na Europa e aí então nós temos uma demanda por trabalho. Ao mesmo tempo que no Brasil, nós estamos falando de um período em que, no século XIX, principalmente no Segundo Reinado, vai ter o arrefecimento das questões sobre o tráfico de escravos e o fim da escravidão, que vai demorar um tempinho, mas vai acontecer, tá? Remontamos aí a ideia de que temos duas ideias centrais, ou seja, você tem uma mão de obra ociosa na Europa por causa da Revolução Industrial e você tem uma necessidade de mão de obra no Brasil de pessoas para trabalhar na lavoura, principalmente de café. Por quê? Nós estamos falando que, por volta de 1845, a Inglaterra promulgou uma lei chamada Bill Aberdeen, onde ela aprisionava navios trazendo escravos, principalmente para o Brasil. Nessa época, pessoal, os dois países que mais buscavam escravos na África eram o Brasil e os Estados Unidos. E a Inglaterra estava querendo diminuir essa incidência de escravos para poder ter aí a substituição para mão de obra livre. A lei Bill Aberdeen, de 1845, é a lei inglesa. O Brasil também, por muitas pressões, não só da Inglaterra, mas também internas, aprovou uma lei de fim do tráfico de escravos, que é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o que faz com que houve uma baixa da quantidade de pessoas que trabalhavam aqui em sistema de escravidão. E aos poucos o trabalho livre começou a ser feito aqui nas terras brasileiras. Nesse ponto, então, pessoal, nós temos que pensar que havia a necessidade, o que é comumente chamado de, né, a necessidade de braços para a lavoura. Mas, além disso, tem uma outra questão, que é o processo que acontece no século XIX do branqueamento da população. Há um projeto, né, higienista aí de que estão querendo substituir a mão de obra escrava negra, ex-escrava, por mão de obra livre branca. E aí então a atração pela preferência pelos europeus. Dois países principais, aliás, nem eram países, né? Estavam em processo de formação. A Itália e a Alemanha, com muitas questões internas de vários conflitos por causa do seu processo de unificação no século XIX, vai então aí, né, expelir bastante pessoas para o Brasil, o que compõe aí a ideia da imigração para esse território. Dois sistemas principais foram aplicados aqui no Brasil que você não pode deixar de saber e tem que saber as diferenças deles. Ou seja, o sistema chamado de parceria e o sistema de colonato. No Brasil foi aplicado os dois. O de parceria era mais complicado para o imigrante, né? Quem começou esse sistema foi um senador aqui, cafeicultor de São Paulo, chamado Campos Vergueiro. Então esses caras, esses fazendeiros, aqui principalmente de São Paulo, eles então buscavam esses imigrantes lá na Europa, né, com a ideia de que pagava passagem, fazia o translado,
pagava para eles a hospedagem e eles ficavam ali acomodados nas fazendas e acabavam totalmente endividados, nunca conseguiam pagar essa conta e ficavam aí à mercê do fazendeiro. O sistema de parceria não era muito bom para os imigrantes, tá? Bom, o Brasil, o Estado brasileiro, então propõe o sistema de colonato. Nesse sentido, então, né, era mais atrativo para os imigrantes esse sistema, o sistema de colonato. Eles vinham para colonizar regiões que eram mais despovoadas. Isso aconteceu principalmente na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso você vê uma comunidade muito grande, né, principalmente de alemães e italianos, lá na região do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Tudo bem? Então, pessoal, as principais nacionalidades que vieram para o Brasil no século XIX são os alemães, os italianos, né? Também portugueses e espanhóis. No final do século XIX para o início do século XX, nós temos aqui uma outra nacionalidade que representa onde a gente está, que é o bairro da Liberdade, ou seja, os japoneses. Os japoneses estão aí também num processo de revolução industrial, é a chamada Era Meiji, do final do século XIX, onde eles estavam num grande desenvolvimento industrial. A mesma ideia, né? Os caras que trabalhavam em vias rurais, eles acabaram vindo para o Brasil para trabalhar principalmente nas lavouras de café. O primeiro navio trazendo japoneses para o Brasil é o Kassato Maru, de 1908, que embarcou lá no Porto de Santos. Tá? E essa galera, entre 1908 e 1912, começaram a habitar esta região que é chamada região da Liberdade. E neste ponto, então, pessoal, por volta de 1912, eles moravam em hospedarias, em pequenos hotéis, pousadas, que já estavam aqui, né, nas mãos de portugueses e italianos. Então, inicialmente, aqui no finalzinho do século XIX para o início do século XX, a região da Liberdade era muito habitada por portugueses e italianos. Tinha uma comunidade muito grande aqui desses caras. E os japoneses passaram a vir para cá nesse contexto para trabalhar nas lavouras de café. Bom, mas a gente vai então passando um pouco do tempo e aí lá por volta da década de 60, 70, quando o Japão passa a ter uma grande reconfiguração pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um movimento inverso, né? Que é a volta dos filhos, ou os japoneses mesmo, mas os filhos de japoneses começam a voltar para o Japão para trabalhar na grande, né, desenvolvimento econômico do Japão nos anos 80. Entre os anos 80 e 90 do século 20, esse bairro começa a ser atraído por outra nacionalidade oriental. Chineses, coreanos vêm bastante para cá. E há uma ideia de que o bairro aqui da Liberdade é visto como um bairro oriental, por causa dessa grande incidência de japoneses e depois coreanos e chineses mais para frente, tá? Mas como nossa função de historiador é questionar a história, nós estamos aqui num local muito simbólico, que é o Beco dos Aflitos, em frente à Capela dos Aflitos. E a gente questiona, bom, mas sempre foi um bairro japonês? Não necessariamente, galera. Esse local onde nós estamos aqui, que é a Capela dos Aflitos, reflete a ideia, né, desse nome, né? Onde havia, nesse território onde está, um cemitério, que era chamado Cemitério dos Aflitos. A fundação do Cemitério dos Aflitos é de 1775 e a Capela dos Aflitos, onde nós estamos, é de 1779. Inicialmente a região aqui era chamado de, né, o Largo da Pólvora e depois foi chamado de o Largo da Forca, porque havia uma forca bem ali próximo onde é a Estação da Liberdade, onde muitos, né, eram enforcados. Então, pessoal, muito da população negra que eram forros ou cativos eram punidos com o enforcamento. E essa região era vista como um bairro de negros, olha só que interessante, tá? A gente tem a ideia de que o nome da Liberdade, o bairro da Liberdade, remonta à ideia de um supliciado aqui na região do Largo da Forca, que é o Francisco das Chagas. Esse cara, ele lutou aí, tá, pessoal, por melhorias de salários para os negros do exército. E aí, então, ele foi condenado à forca. Dizem aí, não sabe se é lenda ou se realmente tem uma produção sobre isso, de que lá no Largo da Forca, ele por 3 vezes foi tentado fazer o enforcamento dele e as cordas se rompiam. E a população que estava assistindo esta morte começou a gritar liberdade, liberdade para o Francisco das Chagas, os chamados Chaguinhas, tá? Mas também há uma ideia, né, pessoal, que no final do século XIX, em 1870, Dom Pedro II aboliu, né, o enforcamento no Brasil. E aí também por conta do fim
da escravidão, também há uma ideia de que há uma lógica da mudança do nome de Largo da Forca, onde muitos negros eram enforcados, para o Largo da Liberdade. E depois toda essa região foi conhecida como o bairro da Liberdade. Depois, isso falando no final do 19, né? Então isso é chamado de sobreposição de história. Então você vê aqui, estamos numa capela que era do antigo cemitério chamado Beco dos Aflitos, então a Capela Nossa Senhora dos Aflitos, que reflete um cemitério de pessoas que eram enterradas como indigentes ou mesmo os supliciados lá da forca. E isso foi abolido no Brasil, esse lance de se enterrar nessa região, em 1858, quando foi construído outros cemitérios. E depois de muito tempo, com a vinda dos imigrantes japoneses, a gente tem uma construção de que esse aqui é o bairro dos japoneses, o bairro oriental. Mas escondemos uma história dos negros, escondemos uma história de supliciados aqui. Então, o bairro da Liberdade reflete uma sobreposição de história. Mas não deixamos de tocar na história da imigração do Brasil, que se refere também, né, a várias partes aí do que é a construção histórica. Meus queridos, queria deixar para vocês aí o meu abraço, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, tá? História Vida aqui no Largo dos Aflitos, no bairro da Liberdade. Até mais, tchau, tchau.